Graças a Deus e graças a Jesus, vencemos todas as dificuldades do dia, passamos por todas as tribulações, os esforços individuais, os problemas e chegamos até aqui, nesta casa bendita de amor e de luz cristã. É assim que nós queremos nos encontrar com o nosso mentor amigo, que em momentos como este se aproxima de nós ainda mais, nos faz companhia mais de pertinho, nos demonstra o seu apoio, a sua presença, a sua companhia, nos inspirando coisas boas, inclusive a oportunidade de estarmos aqui. Então vamos elevar os nossos agradecimentos ao mentor espiritual da Fraternidade Espírita Amor e Luz, a todas as fraternidades espirituais benfazejas, responsáveis pela sustentação dos trabalhos desenvolvidos a partir desta casa, a alegria de podermos receber o benefício da divulgação do Evangelho pelo nosso divulgador maior, o diretor dos trabalhos de divulgação no Brasil, o nosso querido Anjo Ismael. E vamos ao encontro caloroso, nesse abraço demorado com nossa mãezinha querida, para podermos nos juntar a ela, neste que é o abraço do encontro do filho com sua mãe, podendo receber da nossa mãezinha Maria o calor necessário para seguirmos os passos de nossos dias, para podermos receber o encorajamento, o amparo, a proteção, a indicação do caminho, e nesse abraço podermos ir de mãos dadas com ela até a presença do nosso Mestre querido, esse nosso irmão maior, que é o nosso Mestre Jesus. Reconhecendo que Ele está aqui diante de nós neste momento, que entra por aquela porta, caminha por esses corredores, na certeza de que onde 2 ou mais estiverem reunidos em seu nome, Ele lá estará. E é assim então que nós queremos perceber, sentir, nos alegrar com a companhia desse nosso irmão de infinita bondade e de luz, e podermos ir até o Pai da vida, Pai de tudo e de todos, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cairmos em tentações, mas livra-nos e guarde-nos de todos os males, pois são teus o poder, a glória e a luz, para todos sempre. Graças a Deus e graças a Jesus. Vocês se incomodam de eu falar sem máscara? Porque assim acho que a gente não contamina ninguém, né, pela distância. E não me falta o ar, porque falar de máscara é difícil, né? Sejam todos muito bem-vindos, uma boa noite, é uma alegria mais uma vez renovada nós podemos estar aqui juntos. Hoje, para tratarmos de um tema que, pela graça do convite que eu recebi aqui da direção da casa, eu pude escolher, né? Um tema que eu pude escolher. E como eu havia dado uma aula na Escola de Aprendiz do Evangelho, a aula de número 109, lá no Reviver, em Itu, então eu resolvi trazer para vocês também um estudo que eu promovi, né, de forma bastante sucinta aqui, resumida, sobre os recursos do cristão. E é assim então que eu convido a todos a fazermos uma reflexão sobre esses recursos. Então, antes de nós entrarmos propriamente nos recursos que o Cristo nos oferece, vamos refletir um pouco sobre como é que a gente se utiliza de recursos. Por que a gente lança a mão de alguns recursos, né?
Todas aquelas pessoas que são intencionadas em conseguir alguma coisa, em atingir um propósito, em conquistar um objetivo, elas o fazem através de uma programação. Não é assim com tudo que a gente decide fazer na vida? Então, sempre que nós estamos decididos a conquistar algo, a gente faz uma programação individual, não faz? A gente não faz aí um ajuste, né, de pensamento, tal qual nos ofereça a oportunidade de atingirmos o nosso propósito, o nosso objetivo que nós desejamos. E para o atingimento deste propósito, deste objetivo, cada um de nós se vale de recursos, né? Então, se você for empreender algo no âmbito profissional, de que recursos a gente precisa? Do recurso do conhecimento, não é mesmo? Do aprendizado todo que a gente precisa ter para a gente poder exercer a profissão de alguma forma. Precisamos de recursos financeiros, patrimoniais, em que a gente reúne aí condições de poder fazer o investimento e assim por diante. Para o exercício da nossa caminhada perante o globo celeste, o globo terrestre, nós podemos, nós, os cristãos, né? Porque somos todos cristãos aqui, reunidos numa casa como essa, que nos oferece, né, o conhecimento, o aprendizado sobre esses recursos benditos, né? Nós podemos nos utilizar dos recursos do cristão, né? Olha que maravilha. Então, nós temos um aprendizado muitíssimo grande com um mestre, que é o nosso mestre Jesus, que nos deixou aqui uma cartilha, né? Um regramento, né? Uma forma de procedimento de como nós devemos agir durante a vida, para que a gente possa então ter acesso a esses recursos, de como nós possamos então fazer a nossa relação interpessoal. Esse regramento se chama Evangelho, o Evangelho de Jesus. Então, por todos os ensinamentos do Mestre amado, que estão reunidos ali, ditados por seus apóstolos, por seus discípulos, nós reconhecemos como o nosso Mestre deixou aqui o seu exemplo pessoal, nos oferecendo então exemplos, formas, não é? Propósitos, objetivos de como nós devemos agir. E cada vez que nós nos aprofundamos no Evangelho, cada vez que nós recebemos esses ensinamentos e que nós vamos lá tomando conhecimento deles, nós vamos nos surpreendendo cada vez mais com a notícia de que muitas vezes nós nos distanciamos deles. Então, esse propósito nosso, que é o do relacionamento melhor, o do relacionamento menos conflituoso, mais feliz, do relacionamento ditoso com o nosso semelhante, ele acaba ficando um pouquinho difícil, né? Dificultoso, porque nós esquecemos de aplicar os recursos que nos estão sendo oferecidos assim de uma maneira tão rica, tão vigorosa, né? Tão prazerosa, tão amorosa pelo nosso Cristo bendito. Então eu quero hoje aqui provocar, né, uma reflexão, um pensamento do porquê nós estamos aqui, né, convivendo com as outras pessoas. E acho que uma das razões talvez mais importantes que nós estejamos aqui festejando com essa relação, não é, que nós temos com as pessoas, é essa vontade nossa de nos superarmos, de sermos pessoas melhores, de sermos seres humanos mais bem-sucedidos. Então, cada um de nós acorda de manhã determinado a quê? A se entregar ao desânimo, à tristeza? Não. Cada um de nós, quando se dispõe a caminhar, né, pela nossa caminhada, cada um de nós deseja algo muito íntimo aqui dentro do nosso coração, que é o desejo de ser feliz. Não é assim?
Ou sou só eu que desejo ser feliz aqui? Acho que não, né? Todo mundo quer melhores condições de vida, condições mais tranquilas, não é? Quer gozar de saúde, não é? De alegria, de uma boa convivência com o semelhante, notadamente aqueles familiares mais difíceis, né? E não é por acaso que eles são postos à nossa relação mais frequente, não vamos nos esquecer do propósito que nós temos junto a eles. Então todos nós somos desejosos de alcançar uma felicidade. Todos nós somos desejosos de caminhar pela nossa caminhada mais aliviados, né? Menos constritos, né? Menos problemáticos. E o que é que nós temos feito para a conquista deste propósito? Lembram que eu falei que cada um de nós deve ter um objetivo? O que é que nós temos contribuído de nossa parte? Porque a gente fica esperando muito dos outros, né? O que é que nós temos feito para a gente ser feliz? Então, para a gente continuar aí nesse ritmo sobre o estudo da nossa felicidade e a utilização desses recursos tão importantes que o Cristo nos oferece, vamos à pergunta de número 920 do Livro dos Espíritos, em que o Kardec pergunta para a espiritualidade assim: pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? Será possível que nós aqui, convivendo desse jeito, com essas condições, nós podemos gozar de verdadeira felicidade? Olhem só como a espiritualidade é franca, como ela é honesta com o Kardec, e nos deixa um recado importante. A espiritualidade diz claramente assim: felicidade completa não. Completa não. Ah, mas então eu estou fadado a ser infeliz? Não. Nós estamos falando de uma felicidade absoluta, onde nós podemos atingir somente em mundos mais evoluídos do que o nosso. Aqui, na doutrina espírita, nós vamos aprender que nós estamos convivendo aqui com as outras pessoas num mundo que a gente chama de mundo de provas e expiações. E, por óbvio, um mundo de provas e expiações é um mundo de dificuldade. É um mundo em que a gente não pode alcançar uma felicidade plena. Por quê? Por causa do tamanho do nosso adiantamento. Não adianta a gente culpar o outro não, tá? A responsabilidade é nossa. Por isso que nós estamos aqui. Ninguém está convivendo no endereço errado. Nós estamos aqui por nosso merecimento. E cabe a nós modificarmos esse estado de coisas. Vocês têm essa consciência de que nós temos esse poder, essa condição? Vocês podem alcançar comigo a compreensão de que o Cristo nos ofereceu esses recursos porque Ele confia em nós a possibilidade de nós virarmos essa pizza, de nós mudarmos essa música. Ele acredita que cada um de nós é capaz de contribuir para que a gente possa conviver melhor, para que a gente possa ter, não é, algumas oportunidades de sermos felizes, de estarmos convivendo com menos tristeza, com menos dissabor, com mais alegria, com mais motivação. E nós encontramos essa informação justamente na continuidade da resposta aqui da pergunta de número 920, em que a espiritualidade diz assim: não, porque a vida não pode gozar de plena felicidade, porque a vida lhe foi dada como prova e expiação. Mas olhe só que interessante a continuidade. Dele, de nós, depende a suavização de seus males e de ser feliz tanto quanto possível. Olhe só. Então, vejam como depende de nós a oportunidade de nós sermos felizes tanto quanto possível. E a gente vive aguardando que a felicidade surja pelos estímulos exteriores. Não é verdade? A gente não espera encontrar a felicidade na esquina, no relacionamento com uma pessoa, não é, que nos trate melhor, que nos trate bem, que seja carinhoso ou carinhosa conosco, no trato de um pai amoroso, uma mãe acolhedora.
a gente vive a esperança de aguardar que as outras pessoas contribuam para a nossa felicidade. E não é por aí. Os verdadeiros artífices contribuintes da nossa felicidade somos nós. E aqui vai uma outra reflexão importante que eu quero desafiar vocês a fazerem, que é a seguinte: não adianta imaginar que felicidade é um sentimento. Ah, não, Marcelo, mas não é possível. Você está dizendo que felicidade não é sentimento? Não. Felicidade não está relacionada com sentimento exclusivamente, mas está muito mais amparada numa decisão. Felicidade é uma opção. Vejam só, está chovendo faz tempo, não está? Quanto a gente pediu pela chuva? Não estava uma seca danada? A gente não vivia acordando de manhã, olhando aquilo e falando: meu Deus, mas precisa chover, está faltando água, o campo está seco, né? A agricultura não consegue prosperar, está tudo cheio de pó, eu tenho que limpar minha casa sempre, meu carro não para limpo, a gente só reclama, não é mesmo? Então a gente pediu que chovesse e choveu. E depois que choveu tanto, o que a gente faz? A gente acorda e fala: oh meu Deus, que pare de chover. Não é assim? O homem não é o eterno descontente? Mas não o outro, né? O homem que a gente se refere é sempre a nós mesmos. O olhar de construção não pode ser sobre a vida alheia, gente. Um olhar de progressão, de construção, de progresso, ele só acontece a partir das transformações íntimas. Então vamos reconhecer que a felicidade está ao nosso alcance, tanto quanto possível. Então isso está relacionado com uma atitude. Nós podemos decidir sermos felizes, compreendem? Notam como é possível a gente tomar essa decisão e a gente enxergar a vida com bons olhos? Puxa vida, mas eu tenho que acordar cedo, entro às 7 lá no trabalho, só tenho 1 hora de almoço, saio às 5, eu chego cansado. Então você tem esse olhar e tem o olhar do agradecimento. Meu Pai querido, eu agradeço pelo emprego, pela oportunidade que eu tenho de sustentar minha família, de trazer o alimento para minha casa, né? Vejam só o espectro feliz da coisa e o espectro negativo. Então, para tudo na vida é assim. A tal ponto que nós precisamos enxergar as coisas com mais otimismo, sabe? Com mais valorização. Nós precisamos decidir ser feliz. Porque se nós tomarmos essa decisão, a nossa vida vai responder dessa forma. Não é tudo o que acontece a partir de um estímulo nosso, né? Por aquilo que a ciência explica como sendo ação e reação. Então, se nós formos negativistas, né, depressivos, tristes, intolerantes, rabugentos, a vida vai responder para nós do mesmo jeito. O que é que você deseja? O que é que você está procurando para você? Como você deseja que a vida reaja aos seus estímulos? Isso está intimamente relacionado com uma decisão. Então, quando nós acordarmos amanhã, nós vamos colocar assim o pé para fora da cama e vamos dizer assim: hoje eu decidi ser feliz, porque eu posso ser feliz. Eu posso reconhecer as bênçãos de que eu sou portador. Eu posso. Eu reconheço no meu esposo que às vezes ele fica bravo comigo, reage, às vezes xinga, né? Tem um pouco de intolerância, mas afinal de contas ele me ama tanto. Ele assumiu o compromisso comigo, né? De tocarmos juntos uma família. E vice-versa, tá? Não é só com o esposo que isso acontece, né? Com a esposa, com os filhos. E quando a gente fala na utilização de recursos, vamos ver de quem que nós estamos recebendo os ensinamentos? Livro dos Espíritos ainda, pergunta de número 625. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para servir-lhe de exemplo? Qual o tipo mais perfeito? A espiritualidade responde
com a resposta mais rápida em uma palavra só: Jesus. Esse é o tipo mais perfeito. É com esse mestre de infinita grandeza que nós vimos aprendendo os recursos do amor, né? Será que nós temos sido amorosos com os nossos semelhantes? Da caridade, a caridade bem entendida, né? Como aquela caridade que é capaz de perdoar, de relevar as ofensas dos outros. Porque se eu ajo com ódio, o maior prejudicado sou eu, não é o semelhante. O ódio contamina, ao passo que o perdão alivia. A tolerância com as dificuldades alheias, né? A tolerância com as limitações dos outros, porque nós também somos tão limitados quanto ainda nós somos pequenos diante da grandeza de um Espírito como Jesus. E Ele veio aqui acreditar em nós, hipotecar na gente uma chance, nos oferecendo todos esses recursos, o recurso da oração. Quando a gente se imaginar triste, caído, né? Diante de um problema grave, uma doença, Ele nos disse, Ele nos ensinou que nós somos capazes de orar. Gente, o recurso da oração é importantíssimo, essa oportunidade que nós temos de interagir com o nosso Mestre, um Espírito desta grandeza que os Espíritos nos ensinam ser. O tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para servir-lhe de exemplo. Então é a esse tipo, a esse Espírito, a esse amigo, a esse irmão maior que nós devemos nos unir pela prece. Senhor, me ajuda a sair dessa, eu confio em Ti, eu creio em mim, nos meus potenciais, na minha condição de ser melhor, de ser mais feliz, de sair da dificuldade, eu creio nos meus potenciais. Mas me ajuda, Mestre amado, porque eu preciso de Sua força, preciso estar inspirado pela coragem, a coragem que Você veio depositar em todos nós, a crença na existência de dias melhores para as nossas existências, para as nossas vidas. Então vejam, gente, nós temos muitos recursos, fundamentalmente aquele que é talvez o mais importante dos recursos do cristão, que é a oportunidade de amar o nosso semelhante. Mas aquele amor verdadeiro, não o amor dos lábios, né? Eu tenho dito aqui, inclusive, né, que a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Então, quando nós formos amar, vamos amar do fundo do nosso coração. Vamos provar que somos capazes de amar verdadeiramente. Porque nós temos um coração capaz de abrigar esse amor bendito. E para a gente terminar, que já são 20 horas e 23 minutos nesse relógio novo maravilhoso aí, vamos nos lembrar do que está escrito no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo. Alguém aqui já leu o prefácio do Evangelho? Às vezes a gente faz o Evangelho, a gente só sorteia lá nos capítulos, né? Mas o prefácio tem informações muito importantes, tá? E eu separei uma delas aqui. Diz assim o prefácio: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se movimenta, ao receber a ordem de comando, espalham-se sobre toda a face da terra, semelhante às estrelas cadentes. Olhem só que interessante. Vêm iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Sabem quem são os Espíritos do Senhor? Somos nós. Os Espíritos do Senhor somos nós. É em cada coração de cada um de nós aqui que o Cristo depositou a sementinha da possibilidade de nós transformarmos esse mundo num mundo melhor para nós convivermos. Que Jesus nos abençoe nesse caminho. E assim, agradecidos pela oportunidade desta reflexão, nós queremos mais uma vez, de joelhos em espírito, agradecer pela presença do nosso Mestre aqui, em nossa companhia, pela graça de toda a oferenda que Ele tem nos feito dos seus recursos,
Mestre amado, nós nos comprometemos contigo de irmos adiante nas nossas vidas, comprometendo-nos, inclusive, a sermos felizes, a estarmos aonde nós estivermos, amparando e protegendo as pessoas, o nosso semelhante, e agindo com o amor que tu nos ensinastes a fazer, a exercer. E é assim que nós queremos ir para os nossos lares e lá encontrarmos os nossos familiares repletos de uma paz infinita e de um amor grande, esse que nós somos capazes também de colaborar, para podermos voltar aqui numa próxima oportunidade, se assim Deus nos permitir. Graças a Deus e graças a Jesus.